Boa noite, meu amado. Boa noite, minha amiga e irmã. Que bom poder estar aqui mais uma vez para proclamar a palavra do nosso Deus, esse Deus maravilhoso, um Deus importante, um Deus grande, fabuloso, um Deus que nós amamos. Ele é único, não há outro além dele, ele é único. Por isso que eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia, seu cantor cristão. Nós gostamos de cantar. E eu gostaria que você pudesse estar cantando conosco. Bem, se você não tiver o cantor cristão, não tem problema. Daqui a pouquinho vai estar aqui, desse lado, a letra da música que vamos estar louvando ao Senhor. Nós vamos estar cantando o hino de número 148. Nós somos a Igreja Batista do bairro Novo Mundo, Cardoso Moreira, uma pequena cidade do interior do estado do Rio de Janeiro. Somos 12.500 habitantes. Somos uma cidade maravilhosa, uma cidade aconchegante, amorosa, cheia de pessoas que adoram o nosso Deus. Por isso, nós vamos estar cantando esse cântico muito bonito, Hora Bendita. Vamos adorar o Senhor. Bendita hora de oração, pois traz-nos paz ao coração e sobrepôs a toda dor, trazendo auxílio do Senhor. Em tempos de perturbação, na dor maior, na tentação, procurarei com mais fervor a comunhão com o Senhor. Procurarei com mais fervor a comunhão com o Senhor. Bendita hora de oração, produto só da devoção, que eleva ao céu o seu odor em doce cheiro a meu Senhor. E fim da hora de aflição, os dias maus, a tentação, então darei melhor louvor a meu Jesus, a meu Senhor. Então darei melhor louvor a meu Jesus, a meu Senhor. Bendita hora de oração, pois liga-nos em comunhão e traz-nos fé e mais amor, enchendo o mundo de doçor. Desejo a vida que fim dá, com fé, amor, constante orar. Depois da morte do pavor, então será assim só louvor. Depois da morte do pavor, então será assim só louvor. É bom a gente adorar o Senhor, cantar hinos maravilhosos ao nosso Deus. Eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia, já que você está aí com a sua família, talvez algum amigo esteja aí na sua casa nesse momento de adoração ao nosso Deus. Gostaria que você pegasse a sua Bíblia, um lápis, uma caneta, um papel. Você pode marcar. Há muitas pessoas marcam nas suas Bíblias aquelas partes que eles querem mais retornar ali para observar à luz do texto, mas você pode também anotar a parte para depois você fazer estudo sobre isso e se aprofundar mais. Eu sempre digo, quando a gente está viajando pelas igrejas, dando palestra, fazendo conferências, que eu tenho o costume de garimpar a Bíblia. Eu gosto de garimpar, ou seja, procurar as coisas mais preciosas do texto.
Assim eu tenho feito, temos feito assim no nosso culto da família, a gente procura aprofundar no texto. Nós vamos estar lendo a primeira carta, ou a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 1 ao 9. Pega a sua Bíblia, vai estar aqui também na tela, já está, você pode observar, está aqui na tela. Nós vamos estar lendo esses versículos, você pode acompanhar. Durante o estudo, nós vamos estar mostrando a você a parte que a gente quer aprofundar mais, entender mais. Antes da leitura, eu quero convidar a você, a partir de domingo, dia 26, a Igreja Batista do Bairro Novo Mundo vai estar em conferências espirituais, falando sobre oração. E nós vamos começar domingo, e vamos fazer domingo, segunda, terça, e vamos encerrar na quarta-feira. Porque no próximo domingo já é o mês da família, e nós vamos estar falando sobre família. Eu sou conferencista também de família, gosto de pregar sobre família, tenho tratado de família na área psicológica, sou psicanalista clínico, e eu tenho recebido famílias para tratamento. Não só trato psicológico, mas também o espiritual. Trato com a palavra de Deus. Por isso eu quero convidar a você. Está sempre aqui conosco nas redes sociais, acompanhando o nosso culto. Vamos ao texto. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1, que diz assim, a palavra do Senhor. Porque vós mesmos sabeis, irmãos, que a nossa entrada entre vós não foi vã. Mas, havendo anteriormente procedido e sido maltratado em Filipos, como sabeis, tivemos a confiança em nosso Deus para vos falar o Evangelho de Deus em meio de grande combate. Porque a nossa exortação não procede de erro, nem de imundícia, nem é feita com dolo. Mas, assim como fomos aprovados por Deus para o Evangelho, nos fosse confiado, assim falamos, não para agradar aos homens, mas a Deus que prova os nossos corações. Pois nunca usamos de palavras lisonjeiras, como sabeis, nem agimos com intuito gananciosos, Deus é testemunha. Nem buscamos glória de homens, quer de vós, quer de outros, embora pudéssemos, como apóstolo de Cristo, ser-vos pesado. Antes nos apresentamos brandos entre vós, qual ama que acaricia seus próprios filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade, desejávamos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, porquanto vos tornaste muito amados. Concluímos aí a nossa leitura nesse versículo 9, que vai nos dizer a palavra do Senhor assim, no versículo de número 9. Porque vos lembrais, irmãos, do nosso labor e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Amém? O apóstolo Paulo, ele fala de ministério entre os tessalônicos, ou entre os tessalonicenses. Paulo era um homem de Deus, era um homem que tinha intimidade com Deus. A gente só tem intimidade com Deus quando a gente busca falar com Ele todos os dias, todos os momentos das nossas vidas. Eu gosto muito de conversar com Deus. Eu hoje, quando estava fazendo uma pequena viagem, 50 quilômetros, mais ou menos, eu vinha conversando com Deus. Ah, que coisa gostosa, a gente falar com alguém que está do nosso lado visivelmente, mas Ele é poderoso, Ele nos ouve,
Mas ele ouve aquele ou aquela que coloca a sua vida à sua disposição. Você já fez isso? Você já conversou com Deus quando você está na sua casa sozinho? Você já parou para conversar com Deus? Já parou para conversar com Ele? E falar das suas necessidades? Falar daquilo que você está precisando? E colocar a sua vida à disposição dEle? Olha, Deus, Ele é Pai. E como Pai, Ele quer nos ouvir. É assim, queridos. Nós não temos nossos filhos têm desejo de algumas coisas. Nem tudo que os nossos filhos pedem, nós não podemos dar. É verdade. Quantas crianças chegam para os seus pais, faz um pedido, ou um jovem para os seus pais, faz um pedido, e o pai diz, não, meu filho, agora não. Mas muitas das vezes os pais dizem, não, aguarda, porque eu vou adquirir e vou te dar aquilo que você precisa. Mas o pai só dá quando o filho merece. Quando o filho merece. Se o filho não mereceu, o pai não dá. E o pai está certo. É assim que Deus age comigo. É assim que Deus age com você. Às vezes nós queremos algo que Deus não quer. Muitas das vezes acontece com nossos filhos. As crianças querem algo que os pais não querem e sabem que vai ser prejudicial para a sua vida. E Deus sabe aquilo que vai nos prejudicar também. Deus sabe. Então Deus não dá aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós merecemos da vontade dEle. Da vontade dEle. Deus, Ele é bom. Não há Deus como o nosso. Ele é único. Paulo sabia disso. Paulo provou a bondade de Deus. Ele, quando era Saulo, um homem que caluniava o povo de Deus, que perseguia o povo de Deus, que denunciava o povo de Deus lá na corte, e ele levava o povo de Deus para as cadeias, humilhava o povo de Deus, pensando que ele era um dos nossos e não era. Paulo, ele, quando aceitou Cristo verdadeiramente, caiu as escamas. Ele lembrou das atrocidades, das maldades, das perseguições dele, o que ele fazia com o povo de Deus. É verdade, queridos, e isso acontece hoje, no século 21. Verdade. Há poucos dias, um colega nas redes sociais pediu que eu orasse pela sua cidade, lá no Nordeste. Eu gosto muito do Nordeste. Passei algum tempo no Nordeste, evangelizando, conheci aquele povo maravilhoso. Eu quero dar um abraço para você aí, que está nos assistindo aí no Nordeste. Não sei de que cidade você está assistindo agora, mas eu quero abraçar você com o abraço de Cristo. E aí um colega disse, pastor, aconteceu um absurdo na nossa cidade. Uma família estava cultuando a Deus, era o culto doméstico no quintal. Passou um carro e disse que ele estava ali, aglomerado. Para lá. Será que a família vai ter que viver dentro de casa também, com uma distância de 2 metros um do outro? Aí já é um absurdo. E aí ele disse para os fiscais, nós somos família. Nós somos família. Família abraça, família beija, família senta junto na mesa. O pai vai acariciar o seu filho, quer dizer carinhar sua filha, carinhar o seu filho, amar a sua esposa, família. Paulo era assim, Paulo era um perseguidor, mas caiu as escamas. E agora Paulo se tornou um pregador, começou a fazer as viagens, Macedônia, Itália, várias cidades, vários países. Paulo foi o maior missionário daquele primeiro mundo do século I.
maior missionário de todos os tempos, apóstolo Paulo. E Paulo, então, agora ele chega aos Tessalonicenses. E Paulo fala logo no versículo 1: porque vós mesmos sabeis, irmãos, que a nossa entrada entre vós não foi vã. Aí, ó, aqui o texto. Vamos ler novamente. Porque vós mesmos sabeis, irmãos, que a nossa entrada entre vós não foi vã. É verdade. A Igreja Batista do Bairro Novo Mundo está pregando o Evangelho hoje. E não está pregando em vão, não. Nós estamos anunciando Jesus amado, o Jesus poderoso, o Jesus Salvador que você está escutando. Essa palavra entra nos seus ouvidos, vai até o teu coração, vai mexer. E vai fazer de você uma pessoa maravilhosa. A gente, quando tem intimidade com Cristo, a gente vive essa alegria dentro de nós. Que coisa boa, ser filho de Deus, ser crente. Que coisa maravilhosa. Então Paulo falou para aquele pessoal: olha, quero dizer que a nossa chegada aqui foi bênção de Deus. E é verdade. Hoje, quando cheguei aqui na nossa cidade, e aí, eu nem sei quem é o rapaz, e ele disse: pastor Helenilson. E todos ficaram olhando. Que bom a gente ser reconhecido. Que bom a gente ser amado. Que bom a gente ter esse conhecimento, essa intimidade. Sabe por quê? Porque esse coração aqui, ó, é um coração onde Deus vive. Esse coração não pode, nem deve, nunca guardou nem vai guardar ódio, rancor. É um coração de Deus. Eu aprendi isso. Na caminhada de 3 anos de Jesus, Ele me ensinou. Eu lendo os evangelhos, eu aprendi como com Jesus, amar até aqueles que vos perseguem. Eu oro aqui pelos vizinhos da igreja, eu oro pelos nossos irmãos que estão enfermos, aqueles que não podem caminhar. Nós temos aqui uma irmã maravilhosa, eu vou citar o nome dela, nós amamos, a irmã Maria Íris. Nós oramos por ela todos os dias. Nós oramos pela irmã Eulina, outra irmã avançada em idade. Hoje mesmo uma irmã ligou para mim: pastor, deixa eu ir à igreja. Falei: irmã, eu vou até a irmã com a palavra de Jesus, fique em casa. Nos acompanhe, eles vão ler a Bíblia para vocês, vão colocar o vídeo para a irmã observar. Porque nós estamos num período de quarentena, mas é o período que a igreja está avançando. Está avançando. Você pode acessar nossas redes sociais, que a Igreja de Cristo tomou conta das redes sociais. Tem culto todos os dias, tem culto todas as horas. Nós somos os donos das redes sociais agora. Deus tomou conta das redes sociais. Quando mataram Jesus, disseram: acabou o Evangelho. Foi aonde o Evangelho cresceu mais. O inimigo lançou esse vírus, Covid-19, que está matando milhares e milhares de pessoas. Talvez muitos disseram: agora a igreja fechou as portas. A igreja mantém as portas abertas. A igreja avançou. A igreja tomou conta das redes sociais. As redes sociais é nossa. Ninguém jamais vai fechar a igreja do Senhor, porque a igreja é poderosa. As lojas, os comércios estão em crise. Nós estamos orando a Deus para que os nossos amados empresários, os nossos queridos lojistas, não tomem prejuízo, que Deus tenha misericórdia para melhorar essa situação. Mas a igreja continua forte e poderosa. Essa é a igreja de Jesus. Por isso que a nossa chegada aqui em Cardoso Moreira não foi em vão. Eu não prego o que eu penso e o que eu quero. Eu sou um instrumento usado por Deus. Eu disse certa ocasião para o Senhor, quando alguém me convidou para ir ao Nordeste. E lá eu conheci um pastor,
Que pastor maravilhoso, amigo meu até hoje. Manuel Messias de Lima. Não é de Almeida, não. De Almeida é meu amigo também. Manuel Messias de Lima. Está lá assistindo o nosso culto. Um homem amado, um homem que me acolheu ali no Nordeste, me levou em vários lugares para pregar o Evangelho. Nós fomos em todo quanto é lugar ali, daquela região do Piauí. Pregamos muito, pregamos em lugares difíceis, pregamos no lixão. Ali falamos de Jesus, nessas palavras do apóstolo Paulo. Nossa chegada não é em vão, nossa presença não é em vão, porque é a presença de Cristo. Olha o que ele diz aí no versículo 2, perdão. Mas, havendo anteriormente padecido e sido maltratados em Filipos, como sabeis, tivemos a confiança em nosso Deus para nos falar o Evangelho de Deus em meio a grande combate. Eu acredito que muitas igrejas estão passando lutas e provações, mas elas não param. Paulo sofreu perseguição, Paulo sofreu muita perseguição mesmo. Mas quanto mais Paulo era perseguido, mais poder ele tinha para falar do Evangelho. Vocês pensam que pastor Helenilson também nunca foi perseguido? Muitas vezes. Mas quanto mais perseguição a mim, mais eu cresço diante de Deus. Eu quero falar para o meu colega, pastor Elvis, que é o meu auxiliar, está há 2 anos de ministério, que pode ter certeza que lutas e provações, ele já teve, continua tendo, vai ter, e vai dobrar, e vai ser muito grande. Mas pastor, não tenha medo, porque nós estamos nas mãos de um Deus forte, poderoso. Eu quero falar para você, pastor, também. Talvez tem pastores por aí, tem maior tranquilidade na igreja e tal. Pode ter certeza que lutas e provações vamos ter. Mas somos mais do que vencedores, porque o Deus que nós servimos, Ele é poderoso. É um Deus fabuloso. Paulo disse aí, está lá no versículo 2. Tivemos confiança em nosso Deus. Eu tenho confiança nesse Deus, porque eu também combato em meio de muitas lutas, provações, perseguições. Ah, mas eu gosto de perseguições. Eu gosto. Quando não tem perseguição, eu fico intranquilo. Tem que ter perseguição para mim. Porque aí eu cresço mais. Porque aí eu tenho mais conhecimento. Porque aí eu avanço. Porque aí a minha coragem avança. Olha, o inimigo não gosta dos pastores. O inimigo não gosta de você também, irmão, que prega o evangelho aí com todo poder, com toda austeridade. Eu já passei muitas lutas e provações. Há alguns anos atrás, eu sofri um acidente. Um carro me ultrapassou e bateu na ponta do meu carro, do lado do motorista. O carro desgovernou. Rodei várias vezes na pista, caí numa pirambeira. Meu carro ficou agarrado em 2 fios de arames. 2 fios de arame. Estava eu e minha família. Ali ainda éramos 3, agora somos 2. Ficou agarrado em 2 fios de arame. E quando eu desci do carro, eu olhei aquilo ali, eu disse, isso é coisa de Deus. Ele largou meu carro agarrado em 2 fios de arame, para mostrar, eu sou Deus, eu te protejo, eu estou contigo. E ali eu recebi 2 irmãos na época, que quando soube da notícia, correram e foram para ali. Vou citar os seus nomes. Um era o irmão Firmino, primeira igreja batista de Italva, quando eu estava pastoreando aquela igreja interinamente. O outro era o irmão Elcio, da nossa igreja, está afastado, vai voltar, breve. Os 2 foram ali, está conosco. E naquele dia eu deveria dar posse, como dei posse, ao pastor da primeira de Italva, pastor Adílio, filho. Dei posse mesmo assim.
Deus, Ele não abandona o seu filho. Nós precisamos confiar em Deus. Precisamos confiar. Precisamos colocar a nossa vida diante do Senhor. Versículo 3, perdão. Porque a nossa exortação não procede de erros. Presta atenção aí. A nossa exortação não procede de erro, nem de imundícia, nem é feita com dolo. A nossa palavra não vem de qualquer lugar. A nossa palavra vem da Bíblia, a palavra de Deus. É daqui, ó. Nós garimpamos aqui a mensagem, nós mergulhamos nessa profunda palavra que é a Bíblia. E aqui nós comemos, bebemos, dormimos sobre ela. E não temos medo, porque o crente não pode ter medo. O crente precisa honrar esse Deus na qual ele confia. Versículo 4. Acompanha aí. Está na tela. Está aqui do meu lado esquerdo, você vai poder nos acompanhar. Diz assim: mas assim como fomos aprovados por Deus, para que o Evangelho nos fosse confiado, Paulo dizendo, assim falamos não para agradar aos homens, mas para agradar para a Deus os nossos corações. Volta lá, a primeira parte, a última parte. Mas a Deus que prova o meu, o seu, os nossos corações. Pastor, pregador, quando você estiver pregando, prega a palavra. Não prega para agradar a homens. Cuidado, seja verdadeiro. Deixa Deus te usar. Não fala o que você quer, fala da palavra. Porque quem não se ajustar na palavra, não fica na igreja de Deus. Nós pregamos o que está na Bíblia, nós não agradamos a homem. A palavra ela é maravilhosa para nós, mas pode ser dura para aqueles que vivem no pecado. Está ali a palavra. Mas assim como fomos aprovados por Deus, nós não fomos aprovados por homem nenhum. Sabe, pastor, você foi consagrado para o ministério, então prega a palavra. Não prega para agradar a homem. Não fica aí querendo encher a sua igreja, passando a mão por cima da cabeça de um e de outro, para ter muita renda, os dízimos ser maravilhoso, a sua igreja ser poderosa, mas fraco no conhecimento, na intimidade com Deus. Faça isso não. Prega a palavra, seja original, deixe o Espírito Santo te usar. Irmão, se você é membro da sua igreja aí, aonde você estiver, no seu estado ou fora do Brasil, eu quero dizer para você, se você não está bem com Deus, se conserte. Porque Deus quer homens e mulheres aprovados. Nós precisamos obedecer o Senhor. Nós não podemos ser problemas em nossas igrejas. Nós não podemos. Às vezes alguém pode falar para você, o pastor da minha igreja prega muito duro. Essa pessoa que está falando isso, irmão, não é crente não. É incrédulo, ou incrédula. Porque quem prega não é o pastor, quem prega é o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo fala, ele incomoda os incrédulos da igreja. As nossas igrejas, os pastores precisam evangelizar muitos crentes que não andam segundo a sua palavra. Vive desonrando a Jesus. O pastor precisa pregar a palavra. Por isso que Paulo disse que ele não agradava a homens. Ele pregava, era a verdade, a palavra de Deus. O versículo 5. Acompanha conosco. Pois nunca usamos de palavras lisonjeiras. Nunca usamos de palavras lisonjeiras. Como sabeis, nem agimos com intuitos gananciosos. Deus é testemunha disso.
Nós não estamos na igreja para ganhar dinheiro da igreja, para usurpar os irmãos. Nós estamos na igreja para pregar o evangelho. Se não fosse isso, nós não estaríamos aqui gravando diante de uma pandemia, onde muitos estão com medo de morrer e não têm coragem de adorar a Deus. Será que os nossos membros, nesse momento de pandemia, estão diante das redes sociais agora, ouvindo a palavra do Senhor, ou estão nas redes sociais buscando coisa que não presta? Nós temos que ser verdadeiros. Paulo, ele foi claro, porque muitos pensavam que Paulo agora ia usurpar os irmãos. Paulo disse, não, eu não vim para isso. Paulo foi corajoso. Olha o que Paulo fala aí no versículo 6. Se você tiver com a sua Bíblia em casa, ou se não tiver, acompanhe aqui. Nem buscamos glória de homens, quer de vós, quer de outros, embora pudéssemos, como apóstolo de Cristo, ser-vos pesado. Paulo disse, nós não buscamos glória de homem. É verdade. Verdade é que tem muitos que se chamam pastores, que vivem buscando glória para si. Mas nós não buscamos. Paulo foi bem claro. Eu não busco glória de homem. Eu poderia, porque eu sou doutor da lei, eu sou filósofo. Paulo era um dos melhores e maiores filósofos do século I. Paulo era mestre, ele tinha doutorado, mestrado. Paulo era ele tinha um conhecimento tremendo, mas ele não usou isso. Paulo andou com os pés no chão. Paulo foi humilde. Não teve apoio de sua família, mas ele teve apoio da igreja. Quer melhor? O apoio da igreja? Durante esses 25 anos que eu tenho de ministério, as minhas igrejas por onde pastoreei sempre me apoiou. Mesmo nos momentos das crises, quer minha, quer do ministério, de pessoas contra mim. A igreja de Cristo sempre me abraçou, nunca me abandonou. Que coisa maravilhosa é viver para uma igreja assim. Que coisa gostosa é ter uma igreja que ama o seu pastor. Eu sou grato a Deus e grato também à minha igreja por esse grande amor. Paulo vai nos falando no versículo 7, que diz assim: antes nos apresentamos brandos entre vós, qual ama, que acaricia seus próprios filhos. A mãe fica acariciando o seu filho, o pai, que coisa bonita, né? Uma mãe abraçando, acariciando, tratando o seu filho com amor, com carinho. Paulo diz que a palavra de Deus chegou assim, para eles. Talvez o carinho para alguns foi duro, mas é a palavra de Deus. A palavra de Deus verdadeira, quando ela chega ao homem, ou o homem pula, sai fora, ou ele se mantém diante de Cristo. Porque essa é a palavra de Deus. Por isso eu digo você, querido pastor, seminarista, pregador, prega a palavra. Prega a palavra de Deus. Verso 8. Paulo vai nos dizer, assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade, desejávamos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, porquanto vos tornaste muito amados. Paulo tinha um amor pelaquela igreja. Os tessalônicos, eles eram pessoas maravilhosas, pessoas que amavam missões, orava pelo apóstolo Paulo,
Que coisa maravilhosa. Paulo, ele tinha amor pela igreja. Paulo, ele pedia, olha, irmãos, talvez eu não volte mais aqui em Tessalônica, mas ore por mim. Por isso que, meu querido irmão, nunca fale mal do seu pastor. Ore por ele. Aliás, nunca fale mal de pastor algum. Ore pelos pastores. Ore por mim também. Eu preciso das suas orações. Eu sou carente das suas orações, porque eu sou dependente de Deus. Eu preciso pregar o Evangelho. Eu necessito pregar o Evangelho, mas eu necessito das suas orações. Ore por mim. Versículo 9. Estamos aí concluindo nosso estudo de hoje, falando sobre ministério da palavra, verdade da palavra. Versículo 9 ele diz assim: porque vos lembrais, irmãos, do nosso labor, fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Paulo fala aí, ó. Lembrai-vos, irmãos, nosso labor, fadiga, nossas lutas, nossas provações. Pastor, ele enfrenta lutas, provações. Pastor, muitos dizem que pastor é um homem solitário. E parte sim, eu posso dizer que sim. Porque quando a ovelha tem problema, ela liga para o pastor, manda uma mensagem de voz, entra no WhatsApp, enfim, ela procura falar com o seu pastor. Mas o pastor, quando tem lutas e provações, às vezes ele não tem nem com quem conversar, somente Deus. Ele precisa de Deus. E às vezes ele trata de tantas pessoas e não tem quem possa tratar dele, a não ser Deus. Por isso que diz que pastor é um homem solitário. E você quer uma verdade sobre isso? Lembra de Elias? Tratou de tanta gente, cuidou de tanta gente. Na hora da perseguição, ele parou dentro de uma caverna e ali não teve ninguém para tratar dele, a não ser o próprio Deus, que foi lá, conversou com Elias, botou pão, botou água e disse: Elias, sai daí porque eu estou contigo. Ninguém jamais vai colocar a mão em ti, porque eu estou com você. Deus, ele é maravilhoso. Deus, ele é tremendo. Ele cuida do seu servo. Está aí o texto, trabalhando noite e dia. Paulo disse: eu trabalhei noite e dia, porque naquele tempo os pastores não eram gratificados. Então Paulo, ele trabalhava para ganhar alguma coisa para pregar o Evangelho. Mas graças a algumas igrejas, Paulo tinha donativos, finanças. Algumas igrejas mandavam oferta para Paulo, já era oferta missionária. As igrejas mandavam, como os filipenses, como os tessalonicenses, os colossenses, as igrejas ali da Ásia, mandavam donativos para Paulo. Às vezes Paulo estava lá, na Espanha, outras vezes estava na Cesareia, outras vezes estava em outro lugar, mas os donativos chegavam para o apóstolo Paulo. E olha que as viagens eram longas. Paulo andava 150 quilômetros a cavalo, a pé, com seus colegas que ajudavam ele, era o apoio, mas ele tinha sustento. E às vezes, quando as coisas não chegavam, ele estava fazendo alguma coisa para ganhar um dinheirinho, para comer e para beber, mas nunca faltou o pão para Paulo, nunca faltou Deus na vida dele. Assim somos nós, queridos irmãos. A gente tem que continuar servindo o Senhor. Quanto mais você servir a Deus, Deus vai ser com você, vai te abençoar, não vai deixar faltar o pão na sua mesa, vai te fortalecer. Se você está doente, continua servindo o Senhor. Se você está acamado, não pode andar, continua servindo o Senhor. Se você está passando por lutas e provações, continua servindo o Senhor. Se você tem filhos, tem sobrinho, tem netos que estão usando drogas, ore por eles. Essa é a labuta da vida que cada um de nós temos. E a gente tem que nos fortalecer. Aonde? Na comunhão com Deus.
vida de oração. É isso que vivemos. Ah, meus queridos, se não fosse essa vida de oração, eu não teria força para pregar o Evangelho, não teria força para estar aqui hoje, na igreja, anunciando esse Evangelho aqui para você, para mim, para todos nós. Mas eu quero dizer para você, apesar das lutas que eu sofri, eu sou uma pessoa muito feliz, porque Jesus é comigo, porque eu tive apoio da igreja de Jesus. Os verdadeiros irmãos me apoiaram na oração e continuam orando por mim até hoje. Obrigado, meu irmão. Obrigado, minha irmã. Obrigado, igrejas. Obrigado, diáconos. Obrigado, evangelista. Obrigado, pastores. Obrigado a todos. Obrigado, meu Deus, por me abençoar. Que coisa boa a gente viver cercado de amigos. Por isso que eu quero convidar você a continuar conosco, sempre nas redes sociais. Domingo, pela manhã, nós vamos ter aqui a nossa 4ª lição da Escola Bíblica Dominical. A partir das 8h30 da manhã, nós vamos entrar ao vivo na nossa Escola Bíblica Dominical. E à noite, vai ser nossa primeira noite das nossas conferências sobre oração. Vida de oração. Vida de oração. Vai ser o nosso tema. Vida de oração. Nós vamos falar sobre vida de oração. E vai ser domingo, segunda, e terça e quarta. E logo no domingo seguinte, nós vamos entrar o mês da família. E eu quero ver a sua família reunida aí na sua casa orando. Tem alguém na sua casa que não está dando certo, está com problema? Não tem aquele negócio de ficar de mal? Vamos acabar com isso, vamos resolver isso na base da oração da leitura bíblica. Vamos colocar a nossa vida à disposição do Senhor. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família. E que esse Deus maravilhoso continue conosco. Nós vamos orar. Nós vamos estar orando. Nós vamos estar orando agora pelos pedidos de oração. Nós temos pedido de oração de muitos lugares. Nós temos pedido de oração dos irmãos das igrejas. Não vou falar só dos batistas, porque os presbiterianos, as outras igrejas estão nos pedindo oração. Então nós vamos orar pelos irmãos de Talva. Os irmãos de Talva. Vamos orar pelos irmãos de Cardoso Moreira. Porque eu já tenho pedido de oração aqui de Cardoso Moreira. Tem pedido de oração dos irmãos de Campo dos Goitacazes. Nós vamos orar. Eu tenho pedido de oração de Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro, lá da capital. Tem pedido de oração também lá do Nordeste. Nós vamos orar pelos nordestinos, meus irmãos. Vamos orar pelo pessoal de São Paulo. Vamos orar pelo pastor Sócrates de Oliveira. Vamos orar pelos amigos, pelos irmãos, por aqueles que estão acometidos desse vírus. Vamos orar pelos vizinhos de nossas igrejas. Feche os seus olhos. Chama a sua família aí. Vamos abaixar as nossas cabeças. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos falar com Deus. Deus bendito. Deus maravilhoso. Único, todo-poderoso, maravilhoso. Excelso Deus. Abençoe, ó Deus, essas pessoas que agora nos acompanham através das redes sociais. Abençoe, ó Deus, fortalece esses irmãos. Ó Deus, aqueles que estão enfermos, Senhor, recupere, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor. Ó Deus, obrigado pela restauração daqueles que se encontram, ó Deus, acamado. Ó Deus, seja com o nosso colega, amigo, pastor Sócrates de Oliveira. Ó Deus bendito, Deus da igreja. Nós agradecemos o Senhor no nome todo-poderoso que é o nome de Jesus, agora e sempre. Amém e amém. Deus abençoe você e sua família e até o próximo programa.